Fala, concurseiro! No meu estudo para PRF, mesmo sendo aprovado, eu cometi um grave erro. Um erro que certamente fez com que eu rendesse menos para passar nesse concurso. Vamos falar um pouco sobre jornada para aprovação, sobre esse erro que eu cometi e como você pode render mais hoje. Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos, aprovado em 7 concursos, entre eles na PRF. E muita gente me pergunta, fala sobre teu estudo para PRF, como que você fez para passar na PRF? E eu sempre gosto de ser muito sincero. Meu estudo da PRF não foi o melhor estudo. O que fez o diferencial na minha aprovação para a PRF foi, claro, eu tinha uma experiência e eu sempre gosto de colocar isso de maneira muito clara. Eu sou um privilegiado, eu estudei num bom ensino médio que me propiciou uma boa preparação no vestibular, me propiciou eu ter uma boa base para a PRF. Tanto que física foi o primeiro concurso com física, apareceu lá no edital física e eu já tinha uma base de física que facilitou com que eu aprendesse em pouco tempo, né? Já tinha uma base em português, tudo. Eu acho que esse histórico foi o grande diferencial. Mas eu não acredito que eu estudei da maneira correta. E tem um ponto que eu acho que é um ponto de virada no meu estudo para concurso. Eu queria trazer a reflexão porque eu acho que pode ser um ponto de virada no seu estudo. E eu acho que a gente sempre tem que ter essa noção de estar melhorando os estudos. E não é porque você passou que às vezes o teu estudo é perfeito. E esse é o erro que muita gente comete. Muita gente que passa quer ensinar a estudar sem fazer nenhuma reflexão sobre todos os métodos que usa, sobre todos os processos que usa. Eu passei na PRF, porque, claro, tinha todo esse histórico e tinha muita garra. Caramba, sangue nos olhos, estudei horrores, sacrifiquei muita coisa. Mas é importante fazer essa avaliação. E muita gente vai querer discutir aqui na internet, passou num concurso, não, esse é o método melhor. Não. E o que a ciência diz? O que os estudos dizem? Será que esse realmente é o método melhor? Você vai ver pessoas que passam nos concursos da PRF das mais diversas formas. Gente que só assiste a aula, a gente que não faz resumo, a gente que não faz revisão. Mas e aí? O que será que é o mais aconselhável? Eu acho que essa é a reflexão que a gente tem que fazer sempre. E para mim, o grande ponto de virada mas antes, deixa a tua curtida. Antes de eu falar do ponto de virada, isso ajuda bastante. E esse é o ponto de virada pro meu canal, é receber a tua curtida. Então deixa aí tua curtida que ajuda bastante no meu trabalho, ajuda bastante a continuar fazendo conteúdos como esses. São vídeos semanais, né? Na verdade, vídeos diários, né? Vídeos diários que eu tô fazendo para que você receba o melhor aí sobre concurso público. Eu acho que o ponto de virada no meu estudo, ele é o que a gente chama de princípio da autonomia. É você ter uma autonomia na hora de tocar o teu estudo. Então, o que é o princípio da autonomia? Então, a autonomia é você conduzir o seu estudo de acordo com os seus potenciais, com suas facilidades, suas dificuldades, é entender cada tópico da matéria e conduzir ali de acordo com o seu perfil, não só com a banca, né? A gente tem que olhar sempre a banca, a prova, mas também conduzir de acordo com o seu perfil. Acho que isso é o princípio da autonomia. E o contrário do princípio da autonomia é você ficar preso a fórmulas, a padrões. Então, talvez a grande antítese do princípio da autonomia é você ir para um curso presencial, sentar lá e acompanhar um professor. Veja, não estou falando que é errado isso, porque para quem está começando, é o único caminho que existe. Se você hoje é novo num dos concursos, cara, talvez a melhor coisa é você acompanhar uma aula, ele vai mostrar o que é cada conceito, o que é cada ponto da matéria. E só com esse conhecimento e você se relacionando com esses tópicos, você entendendo se você se sai bem ou mal, né, por meio de questões, você vai entendendo o que você tem dificuldade. Então você não consegue ser autônomo sem antes conhecer as matérias. O duro é o cara que está há muito tempo estudando para concurso e ainda assim fica dependente de estruturas pré-fixadas. Estruturas estas que são pensadas para quem está começando às vezes. E o cara às vezes, ele já sabe aquilo e tá lá assistindo aula, ou tá lá preso a alguma outra estrutura, né? Então, a autonomia ela depende de autoconhecimento. Você precisa entender como que você é em cada ponto da matéria para você ter um pouco mais de autonomia. Falar, não, vou fixar mais aqui, esse ponto aqui é um ponto que eu já domino, então eu vou passar mais rápido. E depende de tempo também, porque não adianta eu falar para você, não, tem autonomia no teu estudo se você tá sempre pressionado por provas que vão acontecer num período curto de tempo, 3 meses, até 4 meses, a depender do concurso. Então você está muito pressionado, você teria
uma autonomia para você decidir os rumos do seu estudo, só que você não tem tempo para usar essa autonomia, então você tem que passar ponto por ponto. Então a autonomia ela depende dessas coisas, de autoconhecimento, de você conhecer a matéria, né? Você ter pelo menos um conhecimento básico da matéria, não estou dizendo assim um conhecimento mega profundo, e ter autoconhecimento, que eu acho que eu já falei, né? Então, o que eu fazia quando eu estava estudando para PRF, né? Eu peguei, e na época eu não tinha muito essa noção, né? Ninguém tinha me falado isso, por isso eu acho importante eu estar falando agora para vocês. Cara, eu pegava e comecei a fazer curso em cima de curso. Então eu fiz um grande curso na época no LFG, que era um curso telepresencial. Daí eu fiz curso online de resolução de exercício. Sério, esse curso online que eu fazia... Online não, curso telepresencial de resolução de exercício. Eu ia até o centro da cidade para assistir aulas. Sério, não faz sentido. Você tem sites com questões, com respostas. Eu poderia me virar nesses sites e não, eu ia até um lugar para assistir aula. Depois eu fiz um outro curso no Aprovação. Também, assim, já tinha base, já podia tá desenvolvendo aquilo sozinho, mas não, eu ia para um curso. A gente é muito inseguro, né? Sobretudo o concurseiro é muito inseguro. Então, às vezes, a gente quer alguém para dizer pra gente, ou pra gente se sentir que fala, nossa, tá certo aí, ó, você tá caminhando certo. Mas, pô, o concurseiro, ele sabe mais que ninguém o que ele precisa. Ele tá ali em contato com as questões, ele tá ali em contato com as provas. Então, assim, às vezes a gente faz por mera insegurança. E hoje eu olho para trás e falo, caramba, se ao invés de eu estar fazendo esse último curso, eu tivesse ficado em casa, tivesse tocado sozinho meus estudos, eu poderia ter rendido muito mais. Porque um professor de cursinho, e veja, ele não tem culpa, ele dá aula para todo mundo, mas o foco dele é aquele que está entrando. Ele não vai pegar um nível super alto, ir numa velocidade muito acima, ter um nível de explicação mais corrido, porque ele precisa contemplar aquela pessoa que está entrando. Aliás, ela é o grande público do cursinho. Então, a gente acha às vezes que, nossa, a gente precisa de um cursinho para ditar, ou até precisa de ferramentas, e aqui vou fazer uma crítica, né? Ferramentas tipo, não, eu quero um cronograma de estudos pronto. Mas e aí? Esse cronograma pronto, ele visa quem? Aquela pessoa que demora mais? Aquela pessoa que às vezes demora mais até por usar técnicas mais demoradas, como um resumo? Pessoas que estão há pouco tempo no mundo dos concursos? Então, esse é um problema dos cronogramas. Esse é o problema das trilhas. Eles são feitas para geral. Eles não são feitas visando cada particularidade. E só você sabe que você tem dificuldade. Às vezes não é dificuldade só numa matéria, é dificuldade num tópico. Tá? Eu tenho uma história, eu sempre tive dificuldade em ato administrativo. E daí eu fiz um concurso e fui mal em ato. Eu falei, cara, chega, vou resolver isso na minha vida. Parei e estudei. Cara, fiquei acho que 2, 3 semanas estudando. Não toda ela, né? Mas dentro do ciclo. E resolvi, parei de errar, né? Não que eu nunca mais tenha errado, mas parei ali de ter um desempenho ruim. E aquilo trouxe uma reflexão muito grande para mim. Falei, caramba, às vezes a gente vai deixando coisas abertas, né? Mas a gente vai deixando coisas abertas muito por isso. Não, eu tenho que estudar em 2 sentadas, eu tenho que estudar atos. E daí você vai lá, tira 50% no simulado, ou 50% nas questões, né? Erra muito e passa para o próximo tópico. Cara, ficou em aberto, você não resolveu aquilo. Aquilo vai te atormentar por muito tempo. Então, é muito importante a gente estudar pelo nosso ritmo e usar como parâmetro até os acertos nas questões, né? Você procurar ali, quem está começando 60%, depois 70%, 75%, 80%, e usar isso para decidir se você vai continuar para o próximo tópico ou ficar. Isso é autonomia, é você mesmo ser o dono do seu próprio estudo. Afinal, cada pessoa é diferente. Tem um método chamado método Kumon, e aqui não é fazendo propaganda, não estou ganhando nada deles, mas eu já fiz esse método Kumon, e lá você só passa para o próximo nível se você atingir determinados níveis de velocidade na resolução dos blocos, níveis de acerto, e daí você passa. Tem gente que vai progredir muito rápido no Kumon, e tem gente que vai mais devagar, cada pessoa é diferente. E a gente via muito isso, via pessoas indo muito rápido, pessoas indo muito devagar. Mas o estudo hoje é tudo igual, todo mundo é igual, como se todas as pessoas aprendessem da mesma maneira, tivessem as mesmas facilidades. Então, o princípio da autonomia precisa estar presente no seu estudo, em algum momento ele precisa estar presente, beleza? O que você acha do princípio da autonomia? Você já tem ele? Deixa aqui nos comentários, vamos bater um papo e bora estudar!